Olá, sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar com a leitura do livro O Poder do Pensamento Positivo, capítulo 8. Não acredito em fracassos. Se você estiver pensando em fracassos, aconselho a livrar-se de tais pensamentos, pois eles tendem a materializar-se. Adote o princípio de não acreditar em fracassos. Desejo contar-lhes algum fato sobre pessoas que puseram em prática essa filosofia, tendo tido excelentes resultados. Explicarei a técnica e as fórmulas que empregaram com êxito. Se você ler esses incidentes cuidadosa e atentamente e tiver a mesma fé que elas tiveram, pensando positivamente, pondo em prática a técnica em questão, poderá também vencer a materialização do fracasso que no momento possa parecer inevitável. Espero que você não seja igual a um homem que vivia criando obstáculos a tudo. Contaram-me que ele era chamado de o homem dos obstáculos, porque fosse qual fosse a sugestão que se apresentasse, imediatamente seu espírito remoía todos os obstáculos que poderiam surgir com relação a ela. Mas ele encontrou alguém que o soube enfrentar e aprendeu uma lição que o auxiliou a modificar aquela sua atitude negativa. Passou-lhe o fato da seguinte maneira. Os diretores de sua companhia tinham um projeto em estudo que envolvia consideráveis despesas e alguns riscos, bem como possibilidade de êxito. Na discussão que se travou sobre o empreendimento, o homem dos obstáculos interveio como era seu hábito, dizendo: "Espere um momento, vamos considerar os obstáculos que isso envolve." Outro homem, que até então tinha falado muito pouco, mas que era muito respeitado pelos seus associados em virtude de sua capacidade, realizações e certa qualidade indômita que o caracterizava, levantou-se e perguntou por que estava constantemente citando dificuldades para aquele projeto ao invés de citar as possibilidades. "Porque a gente tem que ser realista quando se tem que agir com inteligência", respondeu o outro, e acrescentou: "É um fato que neste projeto há certos obstáculos bem definidos. Qual a atitude que você tomaria com relação a eles? Poderia me dizer?" O companheiro não hesitou em responder: "Qual a atitude que eu tomaria com relação a eles? Ora, apenas os afastaria. Nada mais que isso. E depois me esqueceria deles." "Isso é mais fácil dizer do que fazer", replicou o homem dos obstáculos. "Você diz que os afastaria e os esqueceria depois. Posso perguntar se tem alguma técnica para eliminar obstáculos e esquecê-los depois? Ainda não descobrimos essa técnica." Um leve sorriso pairou nos lábios do outro homem. "Rapaz", disse ele, "passei toda a minha vida removendo dificuldades e nunca vi uma que não pudesse ser eliminada, quando se tem fé e coragem suficiente e se está disposto a trabalhar. Uma vez que você quer saber como se faz, vou lhe mostrar." Enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. Debaixo de uma folha de celofane, nela fixada, via-se um cartão no qual estavam escritas algumas palavras. Ele atirou a carteira sobre a mesa e falou: "Está aí, rapaz. Leia o que está escrito no cartão. É a minha fórmula. Não venha depois com a sua ladainha de que ela não dá resultados. Eu é que posso dizer se dá resultado, pois não me tem faltado experiência." O homem dos obstáculos pegou a carteira e, com uma estranha expressão no rosto, leu para si o cartão. Eis aqui o que ele leu em voz lenta e incerta: "Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças." Filipenses 4:13. "Vivi bastante", disse o outro, guardando no bolso a carteira, "e encontrei muitas dificuldades em minha vida, mas há um poder nessas palavras, um poder real, e com elas você pode remover qualquer obstáculo." Disse aquilo com confiança e todos sabiam que estava falando seriamente. Aquela positividade, juntamente com os fatos de uma experiência que lhes eram conhecido, pois era um homem extraordinário que tinha vencido muitos contratempos. Seja o que for, o fato é que não se ouviu mais aquela conversa negativa. O projeto foi posto em execução e, a despeito das dificuldades e riscos, foi coroado de êxito.
A técnica usada por aquele homem baseia-se num fato primário acerca dos obstáculos, que é o seguinte: não se deve receá-los. Ponha em prática a crença de que Deus está com você e, juntamente com Ele, você terá o poder de vencer. Assim, a primeira coisa a ser feita no tocante a um obstáculo consiste simplesmente em enfrentá-lo, não se queixar e tratar logo de atacá-lo. Não se arraste pela vida com essa ideia de que poderá fracassar. Enfrente os obstáculos e faça algo com relação a eles. Verá que não tem metade da força que você julga que possui. Um amigo que tenho na Inglaterra me enviou um livro de Churchill intitulado Maxims and Reflection. Nesse livro, Churchill fala sobre o general britânico Tudor, que comandou uma divisão do 5º Exército Britânico que enfrentou o grande ataque dos alemães em março de 1918. As probabilidades pesavam fortemente contra ele, mas o general soube como enfrentar um obstáculo aparentemente irremovível e invencível. Seu método foi muito simples. Fez apenas um pé firme e deixou que o obstáculo caísse sobre ele, e ele, por sua vez, o rompeu. Eis o que Churchill disse a respeito do general Tudor. Aliás, uma grande frase eivada de energia. A impressão que tive de Tudor foi a de uma estaca de ferro cravada no gelo, irremovível. O general Tudor sabia como enfrentar um obstáculo. Basta enfrentá-lo, apenas isso. Não ceda, e ele acabará rompendo-se. Você o romperá. Alguma coisa tem que se romper. Não será você, mas sim o obstáculo. É o que você poderá fazer se tiver fé. Fé em Deus e em si mesmo. A fé é a principal qualidade que você necessita. É o suficiente. De fato, é mais que suficiente. Use a fórmula que aquele negociante sugeriu, que ela desenvolverá essa qualidade de fé poderosa em Deus e em si mesmo. Você aprenderá a conhecer a si mesmo, sua capacidade e o poder de realizar as coisas. Adquirirá esse domínio no mesmo grau em que sua atitude for passando da reação negativa para a reação positiva. Poderá então dizer a si mesmo, com segurança, em qualquer circunstância, que não acredita em fracassos. Tome, por exemplo, a história de Gonzalez, que ganhou o campeonato de tênis uns anos atrás, após uma árdua disputa. Era quase desconhecido. Por causa do mau tempo, não tinha podido aperfeiçoar o seu jogo antes do torneio. O cronista esportivo de um jornal metropolitano, ao analisar Gonzalez, disse que havia certos defeitos em sua técnica. Declarou, em sua opinião, que provavelmente já havia aparecido na quadra de tênis maiores campeões, mas soube reconhecer, em Gonzalez, belos lançamentos e rebatidas. Mas o fator que o fez conquistar o campeonato, escreveu o cronista, foi a sua resistência e o fato de que ele jamais se deixava vencer pelas vicissitudes do jogo. Eis uma frase das mais sutis que até então li em notícias esportivas. Ele jamais se deixou vencer pelas vicissitudes do jogo. Isso significa que, quando o jogo parecia estar contra ele, não deixava que o desânimo se apoderasse dele, nem que pensamentos negativos lhe dominassem o espírito. Seria perder a força de que necessitava para alcançar a vitória. Aquela qualidade mental e espiritual fizeram-no um campeão. Sabia enfrentar os obstáculos e resistir a eles. Sabia vencê-los. A fé alimenta a resistência. Ela contém a força que nos faz sustentar a luta mesmo quando esta é difícil. Qualquer pessoa pode sustentar uma luta fácil, mas é preciso mais alguns outros ingredientes para se prosseguir na luta quando ela se torna desfavorável. É um grande segredo esse, o de não se deixar vencer pelas vicissitudes do jogo. Você talvez retruque dizendo: mas você não conhece minhas circunstâncias. Estou numa situação diferente da de qualquer outra pessoa e desci na vida até onde uma criatura humana pode descer. Nesse caso, você é feliz, pois se desceu até o último ponto
Isso quer dizer que já não há mais para onde descer. Há então apenas uma direção que pode tomar, e esta é a subida. Então, sua situação é bem encorajadora, mas desejo que se acautele e não assuma essa atitude de se achar numa situação a que ninguém tenha chegado na vida. Não é o que pensa. Falando praticamente, poucas são as criaturas humanas que passam por experiências que não sejam comuns a todos. Um dos mais animadores exemplos desse fato é a história de Parrish, que 2 vezes por ano reúne centenas de dirigentes de lojas e de peritos de modas em 2 grandes convenções que se realizam no grande salão de baile do Hotel Waldorf, na cidade de Nova York. Nessas convenções, o Sr. Parrish ministra conselhos aos negociantes e seus associados sobre a tendência dos negócios sobre mercadorias e métodos de vendas. Tendo presenciado algumas dessas convenções, estou convencido de que o maior valor que o Sr. Parrish transmite aos seus fregueses são a coragem e o pensamento positivo, uma profunda fé que ele incute em todos e a confiança de que todos poderão vencer suas dificuldades. Ele parece o exemplo vivo da filosofia que ministra a seus ouvintes. Quando criança, era doentio. Além disso, era gago. Era muito sensível e vítima de um complexo de inferioridade. Julgava-se que não viveria por causa de sua fraqueza física, mas um dia, Parrish passou por uma experiência espiritual. A fé desceu sobre o seu espírito e, desse tempo em diante, convenceu-se de que, com o auxílio de Deus e com a utilização de suas próprias forças, poderia vencer na vida. Desenvolveu uma extraordinária ideia, a de servir aos negociantes. Eles têm em tão alta valia a sua sabedoria e inspiração em assuntos comerciais que não titubeiam em pagar altos honorários para assistir a 2 dias de sessões 2 vezes ao ano. Constitui para mim uma experiência tocante assistir, juntamente com aquela multidão no salão do hotel, aquelas reuniões e ouvir Parrish falar a todos aqueles importantes negociantes, homens e mulheres, o pensamento apenas imbuído de ideias positivas. Às vezes, ele tem grande dificuldade com a sua gagueira, mas não se deixa vencer por ela. Cita francamente e com humorismo. Certo dia, por exemplo, tentava dizer a palavra Cadillac. Tentou várias vezes e somente com extraordinário esforço é que conseguiu exprimi-la. Comentou então: tenho dificuldades em falar a palavra Cadillac, quanto mais comprar um. O auditório rompeu em estrondosa gargalhada, mas notei que todo mundo o olhava com uma expressão de afeto estampada no rosto. Todos saem da reunião em que ele fala com a convicção de que poderão também dominar suas dificuldades. Novamente repito que não existe dificuldade que não possa ser superada. Um negro erudito e filósofo, a quem eu perguntava uma vez como vencia suas dificuldades, respondeu: como eu venço minhas dificuldades? Bem, primeiramente, procuro contorná-las. Se não consigo, tento passar por cima. Se vejo que é também impossível, atravesso-as. Acrescentou depois: é o que Deus e eu fazemos. Atravessamos. Considere seriamente a fórmula daquele negociante que citamos no princípio deste capítulo. Pare de ler um instante e repita-as para si 5 vezes. E cada vez termine com esta afirmativa: tenho fé nessas palavras. Eis, novamente, poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4:13. Diga 5 vezes por dia e ela lhe dará ao espírito uma força prodigiosa. O seu subconsciente, que sempre ressente qualquer mudança, poderá talvez dizer: você não irá acreditar em tais coisas. Lembre-se, porém, que o seu subconsciente, em certo sentido, é um dos maiores mentirosos que existe. Ele concorre para desenvolver em você todos os seus próprios erros no tocante às habilidades. Você tem criado atitudes negativas em seu subconsciente e elas lhe devolvem os erros que tiver tido.
Vire-se para ele e diga que tem fé naquelas palavras. Insista em mantê-las. Se tratar o subconsciente com essa positividade, ele se convencerá com o tempo. A razão está no fato de você começar agora a alimentar pensamentos positivos. Em outras palavras, está finalmente dizendo a verdade ao seu subconsciente. Depois de certo tempo, ele começará a desenvolver-lhe também a verdade. Com ela e com o auxílio de Deus, não haverá obstáculos que você não possa vencer. Um método eficiente para tornar positivo o caráter do subconsciente consiste em eliminar certas expressões de pensamento que poderemos chamar de pequenas negações. Elas vão se acumulando na conversação e, conquanto pareçam em si despidas de importância, acabam criando atitudes nocivas para o espírito. Quando me ocorreu pela primeira vez essa ideia de pequenas negações, comecei a analisar os meus próprios hábitos durante as conversações. Eu fiquei surpreendido com o que descobri. Descobri que costumava dizer coisas desse tipo: receio que vai chegar tarde. Ou será que o meu pneu irá furar? Ou não creio que possa fazer isso. Ou não vou poder acabar esse trabalho, há tanto que fazer ainda. Se alguma coisa não saía bem, costumava dizer: então era justamente o que esperava. Se observava algumas nuvens no céu, franzia a testa e dizia: vai chover na certa. Trata-se de pequenas negações, não há dúvida, mas um grande pensamento sempre é melhor que um pequeno pensamento. Não se deve esquecer que os grandes carvalhos nascem de pequeninas bolotas. Se uma massa de pequenas negações começa a acumular-se em suas conversações, ela acaba infiltrando-se em seu espírito. É surpreendente como elas se vão acumulando e transformando em grandes negações sem a gente perceber. Foi então que resolvi eliminar completamente de minhas conversações esse hábito. Descobri que a melhor maneira de eliminá-lo era empregar sempre palavras positivas acerca de tudo. Quando se começa a dizer que tudo vai dar certo, está evocando a lei de resultados positivos e estes acabam materializando-se. As coisas acabam realmente dando certo. Vi um anúncio num cartaz à beira da estrada referente a certa marca de óleo para motor. Dizia: uma máquina lubrificada fornece sempre força. O mesmo se dará com o espírito. É preciso lubrificá-lo, isto é, eliminar as ideias negativas e produzir apenas ideias positivas a fim de que estas forneçam sempre força e energia. Purifique então seus pensamentos, adquira uma máquina mental purificada, lembrando-se sempre de que o espírito é como uma máquina. Purificando-o, terá sempre a força de que você necessita. Então, a fim de que você possa vencer os obstáculos e viver com essa filosofia de não se acreditar em fracassos, cultive profundamente em seu eu interior apenas ideias positivas. A nossa atitude mental é que determina diretamente o que devemos fazer com os obstáculos. A maioria de nossos obstáculos é, na realidade, de caráter mental. Acontece que os meus obstáculos não são de ordem mental, mas sim reais, poderia você talvez dizer. Quem sabe? Mas a sua atitude para com eles é mental. A única maneira possível de você poder ter uma atitude é recorrendo a um processo mental. O que você pensar a respeito dos obstáculos é o que, em grande parte, determina os seus atos no tocante a eles. Forme a atitude mental de que não pode remover um obstáculo e verá que não o removerá. Fixe na ideia de que ele não é tão grande quanto lhe pareça à primeira vista. Mantenha sempre a ideia de que ele é removível. Por mais fracamente que entretenha esse pensamento positivo, irá se inaugurar, desde o momento em que começar a pensar dessa maneira, o processo que o levará a vencer o obstáculo. Se você se deixou vencer por uma dificuldade, é sem dúvida devido a ter dito a si mesmo durante meses e meses, e talvez durante anos, que nada haveria que você pudesse fazer para superá-la. Você teria ressaltado de tal forma sua incapacidade que o seu espírito acaba aceitando as conclusões a que você chega.
Quando o seu espírito estiver convencido de alguma coisa, o mesmo se dará com você, pois você age de conformidade com o que ditar o seu espírito. Mas se ao contrário disso, você empregar em seu novo conceito criador, poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, irá você empregar uma nova concepção mental. Adote realmente essa atitude positiva e acabará convencendo o seu próprio eu de que poderá resolver suas dificuldades. Quando o seu espírito ficar finalmente convencido, começarão a surgir resultados surpreendentes. Você descobrirá de repente que possui uma energia que jamais pensara. Eis aí um importante fato para se lembrar sempre com relação a qualquer problema difícil. A dificuldade é apenas mental. Seus obstáculos se acham presentes, é certo. Não são fantasias, mas também não são verdadeiramente tão difíceis quanto parecem. Sua atitude mental é o fator mais importante. Tenha fé em Deus Todo-Poderoso. Ele lhe dará força para arrancá-lo das dificuldades se você concentrar seus olhos na fonte de sua energia. Afirme a si mesmo que com essa força poderá fazer tudo o que tem que fazer. Tenha fé de que essa força está fluindo para você. Acredite, e o sentido da vitória se manifestará. Considere agora novamente o obstáculo que talvez o preocupa. Verá que não é tão grande quanto julgava. Diga a si mesmo, a dificuldade é apenas mental. Posso vencer e vencerei. Lembre-se dessa fórmula. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Escreva num pedaço de papel e guarde-a na carteira. Fixe no espelho diante do qual costuma fazer a barba todas as manhãs. Ponha no tocador, na mesa. Contemple sempre, até que a sua verdade penetre fundo em seu espírito, até que se integre em toda a sua atitude mental, até que se torne uma obsessão positiva. O que poderá parecer uma proposição difícil será, conforme indiquei, árduo ou fácil na proporção da tendência de seus pensamentos. Pode-se dizer que foram 3 os homens que influenciaram vitalmente o processo de pensamento dos americanos: Emerson, Thoreau, William James. Analise o espírito americano até essa última data. É evidente que os ensinamentos desses 3 filósofos se juntaram para criar esse gênio particular do americano que não se deixa vencer pelos obstáculos e realiza coisas impossíveis com extraordinária eficiência. Uma doutrina fundamental de Emerson é a seguinte: a personalidade humana pode ser inspirada pela força divina, dela se originando grandes ideias. William James acentuou que o maior fator em qualquer empreendimento é a fé que nele se tem. Disse-nos Thoreau que o segredo do êxito está em mantermos no espírito a ideia de que seremos bem-sucedidos. Outro sábio americano foi Thomas Jefferson, o qual, à semelhança de Franklin, estabeleceu para sua orientação uma série de regras. Franklin tinha 13 regras para observar diariamente. Jefferson tinha apenas 10. Uma das regras de Jefferson era a seguinte, e a considero de valor inestimável: trata-se de enfrentar as coisas sempre pelo lado mais prático. Isso quer dizer, enfrente suas tarefas e dificuldades empregando o método que encontre menos resistência. A resistência causa fricção na mecânica, então é necessário na mecânica vencer ou reduzir a fricção. A atitude negativa é um meio de se criar fricção. É essa a razão por que o negativismo cria tão grande resistência. A atuação positiva é o lado mais prático. Está em harmonia com o curso da vida. Não somente encontra menos resistência, como também estimula realmente as forças auxiliares. É notável como, desde o começo até o fim de sua existência terrena, a aplicação dessa filosofia o capacitará a obter resultados brilhantes nas áreas em que você, se agisse de modo contrário, seria vencido. Eis um exemplo.
Uma mulher nos mandou o filho, um rapazinho de 15 anos, para que o examinássemos. Pediu que resolvêssemos sua situação. Vivia preocupadíssimo com o fato de ele nunca poder conseguir mais que uma nota 70 em qualquer matéria que estudasse. Declarou orgulhosamente que o filho tinha uma grande inteligência. Como sabe que ele tem uma grande inteligência? Perguntei. Porque é meu filho, respondeu ela. Formei-me no colégio com distinção. O rapazinho apareceu em nosso escritório muito macambúzio. Que é que se passa com o nosso amiguinho? Perguntei. Não sei. Mamãe mandou que eu viesse falar com o senhor, disse ele. Pelo que vejo, não está ardendo de entusiasmo, comentei. A senhora sua mãe falou que você só consegue 70 em suas notas, acrescentei. De fato, é o que consigo obter. Aliás, o que é pior ainda, já cheguei a receber notas ainda mais baixas. Você não se julga inteligente? Mamãe disse que eu sou inteligente. Não creio. Acho que sou burro. Prosseguiu depois com emoção. Eu estudo as matérias. Em casa eu costumo repassá-las. Fecho os livros e procuro lembrar-me do que li. Repito esse processo umas 3 vezes. Penso depois que se não consigo meter tudo na cabeça repetindo 3 vezes, como é que irei consegui-lo? Vou então para a escola com a ideia de que talvez tenha tudo na cabeça. A professora me chama para dizer a lição e eu, na hora, não me lembro de coisa alguma. Vem depois os exames. Fico ali suando frio, sem saber que a resposta dar às perguntas que me fazem. Não sei o que acontece, continuou. Sei que minha mãe foi uma grande aluna. Creio que eu não dou o mesmo para a coisa. Esse padrão de pensamentos negativos, combinado com o complexo de inferioridade, estimulado pela atitude da mãe, era naturalmente o que esmagava. Embotava-lhe o espírito. Sua mãe nunca lhe dissera que fosse à escola estudar pela glória de adquirir conhecimentos. Não tivera bastante sabedoria para encorajá-lo a competir consigo mesmo ao invés de competir com os outros. Vivia insistindo para que fosse como ela, um aluno brilhante. Não é de admirar-se que essa pressão lhe cercasse o espírito. Dei-lhe algumas sugestões que provaram ser de grande auxílio. Antes de ler suas lições, faça uma pausa e ore da seguinte maneira: Meu Deus, sei que sou inteligente e que posso executar minha tarefa. Não se afobe e leia as suas lições com calma. Imagine que está lendo uma história. Não a leia 2 vezes, salvo se quiser. Acredite simplesmente que já a tem na cabeça logo na primeira leitura. Encare a matéria como tendo sido absorvida pelo seu espírito e nele germinando. No dia seguinte, quando for à escola, diga a si mesmo: Eu tenho uma mãe maravilhosa. Ela é muito bonita e boazinha, mas ela devia ter sido uma devoradora de livros para conseguir aquelas notas altas. Quem é que há de querer ser devorador de livros, afinal? Não quero receber distinções, apenas pretendo fazer o curso com boas notas. Na classe, quando a professora o chamar, faça uma oração rápida antes de responder. Creia depois que Deus, naquele momento, irá auxiliar o seu espírito a responder as perguntas. Por ocasião dos exames, afirme na oração que Deus está libertando o seu espírito e que você receberá as respostas certas. O rapazinho seguiu essa ideia. Que nota você pensa que ele recebeu no semestre seguinte? 90. Tenho certeza de que, tendo descoberto a extraordinária vantagem e praticabilidade daquela filosofia de não acreditar em fracassos, aquele jovem irá empregar em todas as questões de sua vida essa força extraordinária que é o pensamento positivo. Eu poderia dar muitos exemplos de homens que remodelaram sua vida seguindo esse método. Seria, no entanto, ampliar bastante este livro. Eis uma carta que recebi de um cavalheiro que fala sobre o pai. Comprindo-me dizer que conheço muitas pessoas que empregam o plano nela exposto com resultados surpreendentes. Meu pai era caixeiro viajante. Em certas ocasiões vendia móveis noutras louças e outras vezes artigos de couro. A verdade é que todos os anos mudava de ramo de negócio. Ouvi-o dizer à minha mãe que aquele era o último ano em que ia vender artigos de papelaria ou lâmpadas ou o que fosse que estivesse vendendo na ocasião.
No ano seguinte, tudo haveria de ser diferente e gozaríamos prosperidade. Que ele teve a oportunidade de trabalhar para uma firma que tinha um produto que era de fácil saída. Muito bem, dava-se com esse produto o mesmo que sucedia com os outros. Meu pai sempre achava que não havia um produto que fosse vendável. Vivia sempre agitado, sempre receoso. Mas aconteceu que um dia um viajante deu a meu pai uma cópia de uma oração composta de 3 sentenças. O viajante disse-lhe que repetisse antes de visitar o freguês. Meu pai seguiu o conselho e os resultados foram quase milagrosos. Em 100 visitas que fez durante a primeira semana, conseguiu efetuar 85 vendas. Nas semanas que se seguiram, os resultados foram maravilhosos. Houve semanas em que a porcentagem chegou a 95%. Em uma 16 semanas que trabalhou, chegou a vender a quase todos os fregueses que visitou. Meu pai deu essa oração a vários outros vendedores e em cada caso ela trouxe um resultado surpreendente. Eis a oração que ele usou. Acredito que estou sempre guiado por Deus. Acredito que estou sempre seguindo pela estrada certa. Acredito que Deus abrirá sempre um caminho onde não houver caminho. O chefe de uma pequena firma que tinha muitas dificuldades em firmar seus negócios contou-me que teve um incomensurável auxílio empregando uma técnica por ele mesmo inventada. Ele vivia sempre exagerando suas próprias dificuldades. Sabia que estava sempre enfrentando seus problemas com uma atitude derrotista, mas teve bom senso bastante para compreender que tais obstáculos não eram tão difíceis como ele mesmo fazia parecer. Ao contar essa história, perguntei a mim mesmo se ele não vivia às voltas com aquela dificuldade psicológica conhecida como a vontade de fracassar. Ele empregou um processo que remodelou sua atitude mental. Após certo tempo, foram notáveis os resultados. Colocou simplesmente um grande cesto de arame na sua mesa de trabalho no escritório. Tinha um cartão fixado à cesta, no qual se liam as seguintes palavras: com a ajuda de Deus, tudo é possível. Toda vez que surgia um problema e seu antigo mecanismo de derrotismo começava a exagerar-lhe as dificuldades, lançava na cesta o papel atinente ao problema e ali o deixava 1 ou 2 dias. É curioso como cada questão deixava de parecer difícil depois que eu tirava da cesta o papel referente a ela, informou ele. Naquele ato, ele dramatizava a atitude mental de colocar o problema nas mãos de Deus. Como resultado, recebia energia para enfrentar normalmente o caso e com êxito. Ao terminar este capítulo, diga em voz alta a seguinte sentença: não acredito em fracassos. Diga sempre até que a ideia domine as atitudes de seu subconsciente. Fim do capítulo 8. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada a todos e até o próximo capítulo.